Era essa mentalidade que ele tinha. Ele, a certa altura, o Agostinho da Silva, que era um morador notável, eu penso que devia ser um morador deste tipo, de um Padre António Vieira ou de um Santo António, porque era fascinante, dava-se um tema, eu começava a desenvolvê-lo e inspirá-lo, pois tudo se encaixava. Os que o ouviram falar devem ter isso. A televisão, e esse tornou-se na moda. Em Portugal também muita gente queria moda, e depois as modas são muito intensas, mas também dão forte e passam a passo. E a RTP, nessa altura, também quis, vamos aproveitar o Agostinho da Silva e vamos pensar em uma coisa um bocado esquisita. Era o Soares Lobo, o presidente da televisão, que convidou o Agostinho da Silva, e eu lembro-me que até foi em casa da mulher do Agostinho da Silva, porque era muito engraçada, a doutora Vilante, cada um vivia num apartamento aqui na Rua do Barcano de Peniche, tinha assim. Eram uns prédios, uns apartamentos muito bonitos, com uma vista lindíssima sobre o prédio. E o Agostinho da Silva e ia jantar, ia comer a casa, era só sair de uma porta e para a outra, porque tinha a governanta, que era uma fera, a governanta que tratava daquilo tudo, mandava neles tudo. E então fomos jantar, e foi durante o jantar que a doutora Violeta teve a ideia. O programa podia começar, por exemplo, com uma criança ou um ministro a perguntar: professor, como é que se cultivam batatas? E ele estava no Chile, e ele era um repentista, e então ele tinha 40 minutos e dizia, segundo a sua maneira de ser e seu raciocínio, como era. A coisa estava assim toda combinada. Até que pouco antes do programa começar a ser gravado, numa recepção que o Mário Soares deu em Belém, o Dr. Soares dava muitas recepções dessas em Belém, o Soares levantou comigo aqui, mas na conversa, e disse: o som de Agostinho da Silva está um bocado excluído, cuidado, não está. Eu, excluído, estamos nós. E eu disse: mas enfim, isto traz água no bico, isto não é inocente. E cheguei, contei à doutora Violante: olha, prepara-se alguma coisa. E dissemos ao Agostinho da Silva. Passado 2 ou 3 dias, o Agostinho da Silva contactado pela televisão e diz: esse modelo que propuseram não funciona, vamos pôr pessoas a entrevistar. E nós sempre não aceita. Mas o Agostinho da Silva, que era teimoso, que vocês nem imaginam e não convidava nada, não, aceitou e foi para lá. É claro que depois as pessoas que meteram a entrevistar o Agostinho da Silva, normalmente, foram tentar mostrar ao público que sabiam mais do que o Agostinho da Silva, que o Agostinho da Silva era uma espécie de turismo da aldeia, e tentaram não ridicularizar, o tal processo de ridicularizar. E isso desvirtuou um pouco, alterou um pouco a imagem do Agostinho da Silva. O Agostinho da Silva dizia, a propósito da filosofia portuguesa, que a melhor filosofia portuguesa não estava na filosofia, estava na poesia. E que o maior filósofo era o Fernando Pessoa. Isso é muito interessante, essa visão, na verdade, a grande poesia portuguesa, os grandes poetas portugueses não contam histórias, têm pensamento. O caso da Natália Correia, por isso que a Natália Correia tem muita dificuldade lá, e o Fernando Pessoa, por 30 anos, a Natália vai para o mesmo com certeza, porque nada deles é gratuito, tudo tem um pensamento, tudo tem uma perspectiva das coisas. Daí a grande carga filosófica que a nossa poesia tem, e aí que é isso que transforma a poesia portuguesa uma das grandes poesias a nível universal. Nesses aspectos portugueses lembravam o Fernando Pessoa e depois mais tarde completava o Agostinho da Silva. O primeiro afloramento civilizacional que projetou Portugal além de fronteiras não foi nenhum ato militar, nem comercial, nem nada disso. Foi um ato literário. Foram as cantigas do cancioneiro e foram as crónicas de cavalaria sobre o Lamartine de Gaula. Foi isso que começou a projetar Portugal lá fora. E tempos depois. Foi um ato de cultura extraordinário, que foram as navegações. Ou seja, nós sempre fomos muito bons a escrever e a navegar. São duas formas de enfrentar o desconhecido. Uns, através de uma folha em branco, ou era com os computadores, um ecrã em branco. E outro, através dos oceanos.
A navegação, já nem sequer temos cacilheiros. Não diz nada. Escrever, continuamos realmente a manter. É um fenómeno realmente muito interessante, que em todas as épocas, em todas as gerações, há sempre grandes vultos que se projetam e que nos universalizam pela escrita. É o Camões, o Pessoa, o Saramago, etc. O Saramago não é um prémio Nobel que faz um grande escritor. Mas, já que estamos em época de marketing, isso acontece. Nas novas gerações está sempre a aparecer gente. Por exemplo, destaco nesta altura um Gonçalo Herbo Tavares como um dos grandes escritores da literatura atual, por exemplo. E há muitos, quer dizer, nós sempre fomos um povo muito talentoso, muito criativo. Só assim é que temos sobrevivido. Outra coisa que eu gostei da Silva, tal como a Natália Correia defendia muito, era a recuperação da memória. Porque sem memória não há pensamento. Sem pensamento não há ideias. Sem ideias não há futuro, não há vida. Ora, isto é tanto mais agudo ou oportuno, porque os nossos políticos atuais comportam-se como se Portugal tivesse nascido com eles, como se Portugal tivesse nascido ao 25 de abril, e esquecem-se que Portugal é o país mais antigo da Europa, já está daqui a pouco 1000 anos, que é um povo com uma sabedoria já muito caldeada, portanto, é por isso que diz que é um povo de grandes costumes, não são nada de grandes costumes, nós somos um povo paciente. É um tanque que demora muito tempo a encher, mas quando transborda, é o cabo dos trabalhos. Só no século XX nós matámos um rei, matámos um príncipe herdeiro, matámos um presidente da República, matámos um primeiro-ministro e foi pena termos ficado ali. Outra coisa que o Agostinho da Silva provocava as pessoas era a questão da preguiça, quando ele dizia a preguiça é a mãe de toda a criatividade. Bom, é claro que isto aqui, preguiça, não pode ser interpretada literalmente, assim, interpretada como uma metáfora, que é a disponibilidade que a gente tem. Porque obriga-nos, enche-nos a cabeça de porcaria, de lixo. 90% daquilo que a gente faz é lixo, não tem utilidade nenhuma. Mas qual é a gravidade disso? É que nós que temos a cabeça cheia de inutilidade, não temos disponibilidade para apreender as coisas importantes que de vez em quando passam. E então o Agostinho da Silva chegou a propor a criação de, não era bem subsídios, de verbas que o Estado devia dar a meia dúzia de preguiçosos que ele conhecia, para passarem o tempo de papo para o ar, a apanhar sol e a sonhar. Porquê? Porque quando a pessoa está a apanhar sol, contente e a sonhar, está a pensar em coisas agradáveis, em coisas positivas, em coisas humanistas, a não ser que esteja com pesadelos, mas isso não pode. E então, isso vai fazer com que os nossos genes melhorem. E se esse grande preguiçoso não fizer nada de jeito, melhorou os seus genes e se calhar o filho dele ou o neto dele pode ser um gênio e transformar a humanidade. E depois eu gostei de dizer, é um trabalho muito interessante, em que ele via que os grandes gênios da humanidade eram todos descendentes de grandes calaceiros. Não que há uma relação. Ora, estão a perceber que este tipo de linguagens é evidente que incomodava as pessoas, não consegue, não pode ser quando toda a cultura estabelecida vai em sentido contrário. Se me quiser fazer alguma pergunta ou que é isso, veja lá se controla aí o tempo, porque senão eu tiro uma cassete e meto outra e não vos largo. 5 minutos. Então, mas já agora gostaria que aflorasse aí, acho que é extremamente importante, a ligação do Agostinho da Silva com o verdadeiro arauto dos impérios, sem falar